Oi, gente, tudo bem com vocês? Espero que sim. Estamos aqui de volta para concluir esse vídeo da venda do apartamento. Oi, gente, tudo bem? Bom ver vocês aí novamente aí. O negão voltou, hein? Voltamos aí para falar como é que foi o processo de venda do nosso AP aí, suado. Gente, vocês estão vendo pelo tema do vídeo aí que vai ser justamente esse: não compre, não financie nada pela Caixa antes de ver esse vídeo. Por quê? Porque o último vídeo que a gente gravou, que foi o primeiro, falando sobre a venda, foi em maio, já estamos em 27 de agosto. Então aconteceu muita coisa nesse processo todo. A gente achou a compradora através do Quinto Andar, né? A gente anunciou o apartamento na plataforma do Quinto Andar. Tivemos, acho que umas 8 visitas, quase 10 visitas. 10 visitas. No apartamento. E aí tinha sempre uns poréns que as pessoas não queriam comprar e tudo mais. E achamos a compradora que tinha uma ideia, né, parecida com o que a gente queria, o valor, ela já conhecia a nossa região, enfim. Tudo bateu, ela gostou muito do apartamento, bom, vamos então negociar para comprar. Ela já vinha, né, antes mesmo de visitar o nosso, ela já vinha fazendo essa consulta onde que ela poderia financiar. O nosso apartamento era financiado pela Caixa, ou seja, tínhamos dívida ainda. E como funciona? Que era a nossa maior dúvida, a gente, desde o começo do ano passado, a gente já estava pensando em vender. E a gente pensava, pô, mas como vai vender se está financiado? E sim, gente, dá para vender apartamento financiado, tá? A pessoa vai, tem que financiar um valor que seja igual ou abaixo da sua dívida. Por quê? Porque aí quita, né? O banco quita a sua dívida e ela faz um financiamento novo para ela. Basicamente foi isso que aconteceu. Só que, até chegar nisso, deu problema de documentação, deu problema de um monte de coisas que vocês podem imaginar. Aprovações, a pessoa que atendia a gente, eu não vou nem citar nomes aqui porque não vem ao caso, mas a pessoa que atendia a gente que estava ajudando a negociar todo esse processo junto à Caixa, que a gerente lá Da Caixa. era enrolada, a gerente da Caixa era super enrolada, enfim. É aquela velha história, se você não tá fazendo algo que seja à vista, dinheiro rápido, vai demorar. Então a gente financiou, na verdade a moça que foi comprar o nosso apartamento, ela financiou também, então por isso que demorou todo um processo. Porém a gente percebeu que com o nosso caso teve muitas coisas que fizeram errado e demorou muitos prazos que não cumpriram, atrasou, a gente teve muita dor de cabeça, E a gente tava assim, né, é claro que a gente tem muitos detalhes que a gente não vai abrir pra vocês, mas a gente tava numa situação que, né, somos empreendedores, somos autônomos, então a gente estava realmente dependendo muito da venda para melhorar muita coisa na nossa vida, né? Ou seja, a gente estava vendendo porque não estava mais fazendo... o custo de vida de morar onde a gente morava não fazia sentido pra gente. Então a gente falou, bom, a gente vai ficar nesse rodando atrás do rabo por muitos anos e não vai adiantar. Então por isso que a gente resolveu vender. E aí, assim, gente, até o processo concluir, as contas não param de chegar, né? As contas continuam, as contas do condomínio, as contas de financiamento e as demais contas que a gente tem. Então, fizemos muitas contas, muitas dívidas para conseguir concluir essa venda final. Justamente por isso, né? Porque como demorou tanto, a gente deixou em dia as parcelas do financiamento até determinado mês. Mas foi atrasando tanto o processo que começou a ficar em atraso o financiamento também. Então eu tinha que pedir dinheiro emprestado para poder pagar, porque a gente não tinha a condição de pagar. E aí, no final de tudo, né, que eu quero que vocês fiquem alerta a Caixa hoje, quando as pessoas vão financiar, é um dos bancos que tem a menor taxa lá na hora, né? Que se você for fazer uma simulação de financiamento pela Caixa, Bradesco, Itaú, a Caixa é a que vai te dar um menor valor. Só que atualmente, qual é a situação que a Caixa está vivendo? Ela não tem recurso, ela não tem fundo. Por quê? Porque a pessoa que vai comprar, tá? Um exemplo que foi o nosso caso, ela deu uma parte em dinheiro e a outra parte seria o valor que a Caixa financiaria. A Caixa não tinha esse valor para quitar. Não tinha esse valor. Entendeu? Não tinha o valor. Então a gente falou, que fora da realidade, né? A gente, um banco com o tamanho que a Caixa não tinha dinheiro, a gente começou a ficar desconfiado, mas aí depois a gente foi ver que realmente não, tinha muitas pessoas no mesmo caso, o Quinto Andar acabou confirmando também, falando que, não, realmente não é só você que está nesse caso, numa situação assim. Eu sei, gente, que pra resumir pra vocês, pro vídeo não ficar longo, apesar que tem poucos minutos ainda, conseguimos resolver isso depois... Com muito custo. De muito custo, de muito sofrer, muito sofrimento, negociar, muito choro, muita angústia, quase uma pré-depressão da minha parte.
porque a gente estava acreditando que seria uma data que estipularam pra gente e essa data não foi cumprida. Não foi cumprida. Aí eles estipularam uma outra data, só que nesse meio tempo que eles estipulam datas, as contas não param de chegar, né? E aí vem surgindo surpresas, porque para continuar o processo eu tinha que pagar aquilo e tinha que pagar isso. Você que está tentando vender seu apartamento, fique ciente que até se seu nome tá sujo, você não consegue vender. E sujo numa situação assim, por exemplo, trazer uma fatura vai pro Serasa lá. Mas se você tem uma dívida muito grande, que isso nas letras miúdas tem que prestar atenção, que às vezes não é que penhora, a palavra não é penhorar, mas é que se você não paga determinada dívida, fica em risco a sua moradia, por exemplo, você não vai conseguir vender o seu imóvel. Isso a gente também não sabia. A gente não sabia. Graças a Deus não chegou a atrapalhar. Não tinha nada disso, né? A gente não é, enfim, né? Nosso nome tá lá embaixo, mas não seria o caso. Por fim, conseguimos o que eu queria, né? Falar pra vocês. Obviamente, isso é muito possivelmente um caso à parte. Não tô falando que todo mundo vai acontecer isso. Mas foi o que aconteceu com a gente e eu quero deixar de experiência aqui pra você que eu sei que às vezes eu falo pra vocês, não quero acabar com o sonho de ninguém, gente. Se você é seu sonho de vida, comprar um apartamento, comprar uma casa e a única forma vai ser financiar e pela Caixa, analisa muito bem todos os lados. Pensa bem. E tem muito aquela questão, tá? Quando a gente foi vender agora, por exemplo, a pessoa financiou por 30 anos, que era o mesmo prazo que a gente iria pagar em 30 anos. Aí você fica com aquela coisa na cabeça, não, mas eu pago em 10, eu pago em 15, gente, mas a vida, ela muda muitos rumos. Se você pensar a longo prazo, você planeja, mas às vezes não é aquilo que você planejou, entendeu? A vida vai mudando, suas perspectivas também de vida vão mudando, e aí você fala, mas eu pago antes. Você não vai pagar antes, gente, vocês me desculpem, mas você não vai pagar antes. Tem muitos vídeos, isso é uma coisa que eu queria falar também, que é uma coisa que a gente procurava, como quitar o apartamento. Aqui no YouTube tem de 30 anos em 13 ou 30 em 3, alguma coisa assim. Só que, gente, são casos muito específicos, tá? A pessoa, de fato, ela tem que ter uma renda que ela consiga... Peidou? Não. Acho que quando quebrou. Que ela consiga pagar a parcela do mês e amortizar as parcelas lá de trás e não ter mais dívidas. Se você tem dívida, você não vai conseguir fazer isso, gente. Então, sejamos realistas, tá? Essa questão de pagar um apartamento de 30 anos em 3 ou 30 em 3, alguma coisa assim, não é pra todo mundo, tá? Eu não tô dizendo que isso é impossível, jamais. Mas não é pra todo mundo. Ainda que você faça muitas economias, não é pra todo mundo. Porque você vai ouvir muita coisa das pessoas que falam que trabalham nessa área de venda de imóvel, que vai deslumbrar você, fala, nossa, eu consigo, só que volta sempre para sua realidade, pesquisa bem, procura saber o porquê, antes de você tomar qualquer decisão referente ao seu imóvel. Porque nas entrelinhas tem muitas coisas que a gente não sabe, quando a gente compra e quando a gente vende. Então isso, querendo ou não, se você não estiver preparado psicologicamente, vira uma bola de neve se o processo não estiver dando certo, que foi o nosso caso, né? Porém, nada do que aconteceu foi culpa nossa. Nada. Nada que a gente fez tudo certinho, mas infelizmente por equívocos e por erros de terceiros, a gente acabou caindo um pouquinho numa cilada, né? Que foi a venda do nosso apartamento, assim. E foi bem estressante, assim. Emocionalmente, assim, eu vou falar pra vocês que hoje eu consigo rir mais, assim, tá mais leve, porque até semana passada eu ainda estava chorando por conta de tudo que aconteceu. Da forma como foi, deixou a gente muito baqueado mesmo, sabe? Foi muito, digamos assim, traumatizante. Então eu nunca mais, eu sei que eu nunca vou falar muito forte, mas isso exclusivamente, nunca mais eu quero fazer. Nenhum financiamento. Conselho de vida para quem quiser ouvir, não faça. Às vezes a gente fala assim e você fica assustada falando, mas como é que eu vou ter minha casa? Meu, você pode ter tudo que você quiser na sua vida, sabe? Você pode comprar seu carro, você pode comprar sua casa, porém, você sempre tem que ver o que condiz com a sua realidade. E você sempre tem que pesquisar com pessoas que já fizeram isso. Exatamente. A gente não chegou a fazer isso. Quando a gente comprou, a gente já foi muito na empolgação e porque tem isso, porque o prédio tem aquilo.
e a gente falou, não, e vai caber no bolso, só que a gente também não sabia como que ia ser depois, né? Então... Uma outra coisa que eu também já serve como dica, né? Depois que a gente tinha financiado e tudo mais, a gente tem uma amiga, eu espero que ela assista esse vídeo, que ela vai saber que eu falei que ia gravar um vídeo, que ela falava pra gente sobre consórcio. Thaís, beijo pra você se você estiver assistindo esse vídeo. A gente coloca o Instagram dela aqui embaixo pra vocês também. Pra vocês irem seguir. Vocês sabem que eu trabalhei muitos anos, né? Eu não sei se todo mundo sabe, mas eu trabalhei 10 anos na Porto Seguro como seguradora, era uma parte totalmente diferente. E ela trabalha com consórcios, vendendo consórcios pela Porto Seguro, né? Então, aí ela sempre fala pra gente, mas por que vocês financiaram? Fizesse um consórcio. O consórcio, gente, comparado a um financiamento de juros, é muito menor. Bem menor. E eu não estou fazendo merchan, não estamos sendo pagos pra isso, pelo amor de Deus, mas é realmente uma forma de ajudar, de dar opções, sabe? Pô, já que não dá pra financiar, o que eu faço então? Porque a gente descobriu isso só depois, né? Só depois. E também tem uma questão, né? O consórcio é pra quem não tem pressa. A gente, no caso, a gente comprou nosso apartamento, gente, a gente assinou nosso contrato de compra antes de casar. Ou seja, fizemos o contrato antes do contrato de casamento. 2017. Então a gente já comprou naquela expectativa, bom, vamos esperar um pouquinho, mais um pouquinho sai o apartamento e a gente casa. Então a gente de fato tinha muita pressa, né? Mas o consórcio é para quem não tem pressa. Então, sei lá, se você tiver a condição de pagar um aluguel que seja bem baratinho e ir pagando o consórcio sabendo que em algum momento você vai entrar, você vai ser contemplado, vai ter sua carta de crédito ali do valor para conseguir comprar o imóvel, gente, compensa muito mais. Detalhes, vocês vão poder ver mais, né, ou consultar alguma pessoa que trabalha com consórcio, que aí a pessoa vai te explicar mais claramente. Estou passando por cima porque é uma opção, entendeu? É uma opção. Porque muita gente, igual o nosso caso era, o Paulo falou, vamos para aluguel. Eu falei, não, mas eu não quero ficar de aluguel porque é um dinheiro que vai embora e você não vê, entendeu? A priori a gente era... Gente, eu estava concluindo a edição desse vídeo, só na hora da edição eu fui ver que faltou um pedaço dele, eu não sei o que aconteceu. Eu vou concluir pra vocês essa história, porque ainda tem mais, mas é só pra concluir esse vídeo eu vou virar a câmera, peraí. Gente, relevem essa minha cara horrível, mas é porque eu tô com esse vídeo há muito tempo já parado, pra vocês terem uma ideia, e eu tava esperando ter o fechamento dessa história pra eu poder postar. Mas não teve o fechamento dessa história ainda, gente, tá nessa venda. Mas eu preciso postar esse vídeo, ele já tá parado há muito tempo, e o canal também está parado há muito tempo, eu preciso atualizá-las, né? Até porque senão fica uma história pela metade. Bom, esse vídeo aqui, que eu nem sei de quando foi, mas quando eu for editar, que eu tô falando pra vocês agora, eu coloco. Gente, hoje é dia 19 de outubro. Vocês acreditam que a gente não concluiu nossa venda ainda? Vocês acreditam nisso? Uma venda, a gente saiu do apartamento em agosto, estamos em outubro e a nossa venda não foi concretizada. Né? Não seria nem concretizada a palavra, mas não foi concluída, não foi encerrada essa história. Por quê, gente? Porque todo imóvel, quando você compra, quando a gente comprou foi na planta, como a gente explicou pra vocês. Então, todo imóvel que você não compra na planta, que já é de uma pessoa, você precisa transferir de uma pessoa para outra. E esse processo é um processo de cartório, então dependendo do cartório que você for fazer esse processo, gente, um adendo aqui, como todo o processo desde o início dessa venda do apartamento, tudo foi demorado, tudo foi burocrático, tudo as pessoas enrolaram, tudo. Tudo que foi possível em cada etapa desse processo de venda, o que foi possível dar errado e demorar aconteceu com a gente, pelo amor de Deus. A gente tem amigos, inclusive, que fez uma venda de apartamento, depois o nosso já vendeu e já recebeu, entendeu? Então, olha, eu juro pra vocês, assim, eu não desejo para ninguém o que a gente tem passado nos últimos meses, porque, ok, que a gente já estava numa situação apertada, a gente justamente vendeu o apartamento para melhorar a nossa situação financeira, porque era uma realidade que a gente não estava conseguindo sustentar. Até aí tudo bem, gente. Só que esse processo parece que ele piorou tudo, o que já estava complicado foi piorando. Então, nossa situação financeira está muito apertada, está muito complicada. Enfim, são muitos detalhes assim que eu não conseguiria nem explicar pra vocês e acho que também nem seria necessário falar tudo, mas eu confesso pra vocês que eu acho que minha cara tá nítida, né, dizendo, né, eu não preciso nem falar muito, que essa fase que a gente tá passando tá bem complicada. A questão financeiramente, assim, tá tenso. Mas, o que eu queria falar pra vocês, antes de financiar qualquer coisa, na verdade qualquer coisa não, porque carro hoje em dia as pessoas comprou com muito mais facilidade, né? Compra, se desfaz, enfim. Agora imóvel, meu Brasil, imóvel. Gente, pensem muito bem.
No vídeo mesmo eu falo pra vocês que, né, antes da gente casar, quando a gente tava pensando em casar, que a gente tava com a ideia de morar de aluguel. Mas aluguel é rasgar dinheiro. Dependendo da forma que você for viver, sim, é rasgar dinheiro, porque o dinheiro do aluguel ele não volta pra você, né? Nós que sejamos honestos aqui, nós que somos pobres, a gente não tem essa vida assim de ter um dinheiro que vai embora e nunca mais vai voltar em forma de investimento pra você ou de uma coisa que não vai ser sua. Só que se você financiar algo que você só vai pagar juros, tá? Parcela da Caixa, se você não amortiza, você só paga juros, basicamente. O valor que você deve, ele demora muito para baixar. Então, que você só vai pagar juros, que vai, é um apartamento. Eu, Patrícia, já tinha o pensamento de que eu não queria morar lá pro resto da minha vida. Eu tinha a noção de que seria uma primeira coisa para iniciar a vida, né? Porque a gente tava casando, quem casa quer casa. Então a gente precisava sair de algum lugar. Então, de certa forma, entre ter morado de aluguel e ter comprado esse apartamento, foi basicamente a mesma coisa, entende? Foi basicamente a mesma coisa. Então, eu só quero deixar, assim, uma bem consciente para vocês. Não é com todo mundo que isso vai acontecer, seja no processo de financiar um imóvel, ou seja no processo de vender um imóvel. Não é com todo mundo. Mas alertar que isso pode acontecer. E que se você não estiver preparado financeiramente, psicologicamente, com apoio de familiar, esse período todo, nossos familiares nos ajudaram muito, estamos ajudando muito, amigos que a gente viu que realmente, putz, são amigos mesmo, sabe assim, de emprestar dinheiro, de tudo isso, gente. Se não fosse isso, a gente tava bem pior, tá? Bem pior. Então é isso, eu vou concluir esse vídeo aqui pra vocês, hoje eu tô concluindo sozinha, porque o Paulo, ele precisou resolver algumas coisas, mas aí como eu queria postar já esse vídeo, não sei se eu vou postar hoje, falei, não, eu preciso soltar esse vídeo pra elas, que elas estão enlouquecidas. Eu sei se estão enlouquecidas também com o tema de gravidez, de tentante. Eu até parei, porque eu tava não tava conseguindo assimilar. Era muita coisa pra pensar ao mesmo tempo. Falei, vou dar uma pausa nesse assunto aqui, depois eu retomo. Vou retomar com vocês, não larguei, não esqueci, tá bom? Esse canal foi criado pra isso, pra eu compartilhar um pouco mais da minha vida com vocês, ajudá-las também de certa forma. Mas é isso, gente. Ainda estamos nesse pé, porque estamos aguardando esse processo do cartório, e assim que for concluído esse processo de cartório, aí sim a gente recebe a outra parte do valor da venda, tá bom? Meu povo, é isso. Deixem dúvidas aqui nos comentários de vocês que eu respondo. Esse canal aqui eu consigo responder muito mais, porque como é um canal novo, tem pouca gente, então eu consigo responder vocês, acompanhar os comentários de vocês. Deixa um like se você gostou. Se você tiver alguma dúvida que não ficou claro nesse vídeo, me conta aqui, que eu, na medida do possível, vou te responder o mais rápido possível. Tá pesquisando, enfim, o que eu puder ajudar vocês, eu vou responder aqui nos comentários, tá bom? Gente, super beijo pra vocês, até a próxima. Me desculpem a demora pra mandar esse vídeo, mas é isso, tá? Porque tá tudo ainda meio se desenrolando por aqui. Um beijo e até a próxima.